Agora vamos falar sobre desinformação, fake news. A Covid-19, na época agora de pandemia, as fake news, que são na verdade não são notícias, não são informações, são desinformações. As fake news aumentam a sensação de pânico, são notícias falsas que podem aumentar o pânico e gerar mais estresse na população. Um estresse que a gente já está passando, um estresse muito grande. E para tratarmos deste tema, vamos conversar agora com o Dr. Alexandre Ateniense, ele que é advogado especialista em direito digital. Boa tarde, doutor Alexandre. Boa tarde, Fábio. Prazer falar com você. O prazer é meu em poder... da Rádio Justiça. Prazer é nosso em poder contar aqui mais uma vez com as suas informações, com a sua opinião aqui sobre esse cenário. Doutor Ateniense, muitas fake news, muita desinformação, principalmente pelas redes sociais, pelo WhatsApp, enfim, Facebook, ou seja, estamos aí, todo mundo concentrado, todo mundo em casa usando muito o WhatsApp, as redes sociais, e as fake news estão a todo vapor aí nesse período, né, doutor Ateniense? É verdade. O que não chega a ser novidade, né? Porque, afinal de contas, sempre quando nós temos algum fato relevante destacado pela mídia, já se tornou muito comum no nosso país de, em seguida, sermos atacados por uma série de notícias falsas, confusas, após verdade. Nessa situação que nós estamos vivendo agora, o problema se potencializou não só pela recorrência, mas sobretudo pelo fato de trazer como consequências até mesmo a tutela da saúde, da vida das pessoas envolvidas, né? E esse é um grande desafio dos nossos tempos, que exige, sobretudo das pessoas, uma nova cultura ao encarar tudo aquilo que se lê a partir das plataformas digitais. Nada mais propício do que uma situação como essa para que a gente possa redobrar os cuidados e não aceitar, em hipótese alguma, qualquer notícias que venha a título de recomendação, de sugestões, de medidas a serem adotadas, sem conferir a fonte. E nesse período de crise que nós estamos passando, as agências que verificam as fake news têm se tornado uma fonte muito importante de consulta para todos, para poder afastar qualquer dúvida a respeito desse mal do século XXI que se prolifera a cada dia. Agora, doutor Ateniense, como é possível identificar uma fake news sobre o coronavírus, né? O senhor está, enfim, fazendo aí, recebendo também essas fake news, ou seja, para o nosso ouvinte entender, como é possível ele bater o olho e desconfiar? Opa, isso aqui pode ser falso. Não existe uma bala de prata, ou seja, uma única regra que a gente possa dizer assim, acontecer isso, sem dúvida alguma, que é uma fake news. Existem algumas características próprias, por exemplo, erro de português, não revelação da fonte onde essa informação veio, apenas aquela frase de efeito, algo que realmente possa dar aquele impacto inicial. Agora, sem dúvida alguma, o que eu recomendaria é que as pessoas adotassem um hábito que elas não têm, de estar sempre verificando essas informações nos sites que são especializados para poder fazer essa apuração. Qualquer grande canal de mídia hoje no Brasil tem um setor especializado para poder fazer essas verificações. É o UOL, o Globo, Fato ou Fake, várias agências. Isso já se tornou uma situação extremamente recorrente e necessária de consultas permanentes por parte da população. Doutor Ateniense, uma fake news pode matar, né? Ainda mais nesse período aí do coronavírus, ou seja, uma informação errada
pode levar à morte de uma pessoa, né, doutor Ateniense? Sem dúvida alguma. Imagine, por exemplo, que se uma pessoa for alvo de uma mensagem que a oriente a prescrever um remédio, alguma coisa no qual ela pode ter qualquer tipo de anomalia por um estado de saúde que rejeita essa medicação. Isso tudo pode causar danos inestimáveis, até mesmo em relação à vida. Por isso que tudo que se refere à saúde precisa ser tratado com cuidado redobrado. Jamais, em hipótese alguma, aceitar isso como sendo uma verdade absoluta. E destaco ainda mais um outro caso, que nós estamos vendo também a proliferação dos chamados deepfake. Deepfake não é mais só o fake através do escrito, mas através de expressões de pessoas falando com um som como se fosse uma pessoa conhecida que pudesse gerar algum tipo de credibilidade. Essa prática está se tornando cada vez pior e o que dificulta ainda mais a certeza de apuração, a não ser que se faça essas verificações que eu recomendei. Doutor Ateniense, qual a responsabilidade de quem cria uma fake news e também eu queria que o senhor comentasse de quem repassa, porque muita gente acha que basta colocar ali, estou apenas repassando, ele já se exime de responsabilidade, né? Isso não procede. A pessoa que repassa, na medida em que concorre para a prática do ilícito, também será considerada responsável, tanto na esfera civil quanto criminal, dependendo do fato. É muito difícil a gente taxativamente dizer qual é o ilícito que foi praticado, porque isso depende muito de uma análise casuística do escrito ou do contexto. Mas, sem dúvida alguma, existem vários julgados a esse respeito, que não só quem gera, mas quem repassa também assume uma responsabilidade solidária em decorrência do ilícito que praticou. É possível identificar os dois atores, tanto quem criou quanto as milhares de pessoas que repassaram? É possível, doutor? É possível sim. Tudo que acontece no meio digital deixa uma trilha de registros eletrônicos de auditoria muito grande. Talvez seja mais difícil identificar cronologicamente a origem, mas o repasse sempre se torna uma tarefa mais fácil. Agora, é uma situação tão pulverizada e tão casuística que isso tudo tem que ser analisado caso a caso. Muitas vezes, apenas uma pessoa que entra na cadeia e repassa, ela pode deixar rastro inequívoco quanto à sua autoria. E nisso ela vai ficar em maus lençóis, porque aquela pessoa que gerou, muitas vezes, usou alguns requintes de anonimato que vão dificultar a identificação. Mas quem repassou, muitas vezes, não se atenta a isso e acaba chamando para si esse ônus. Normalmente, quem cria é um especialista digital, vamos dizer assim, e quem repassa é uma pessoa comum, né, doutor? Em via de regra, é isso que acontece. Tá certo. Doutor Alexandre Ateniense, especialista em direito digital, comentando aqui no programa Justiça na Tarde sobre... A regra sempre é desconfiar sempre. Perfeito. Doutor Alexandre, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Justiça na Tarde, a gente conversando sobre o aumento da sensação de pânico nesse período da pandemia do coronavírus, quando as pessoas se deparam com notícias falsas, principalmente que vêm pelas redes sociais. Doutor Ateniense, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa Justiça na Tarde. Eu que agradeço a oportunidade, Fábio, de novamente falar com os ouvintes da Rádio Justiça. Boa tarde.